A série, dando continuidade a ligações químicas, parte 2, tá? Ainda do capítulo 6, da 120 a 127. Então, nessa parte, vamos continuar, né? Seguindo a regra do octeto, que propõe a estabilidade dos elementos com 8 elétrons na última camada. Pois bem, na ligações iônica anterior, a gente viu que ocorre uma transferência, alguém perde e alguém ganha. Nas ligações covalentes, existe na ligação covalente normal, um compartilhar de elétrons, e na ativa, um emprestar. Como assim? Esse emprestar sempre tem que ser um par de elétrons. Então, vamos observar os seguintes elementos. Admitindo esse átomo, que apresenta 6 elétrons na última camada, logo ele vai precisar de 2 elétrons para completar a regra do octeto, e admitindo esse outro átomo, que apresenta 7 elétrons na última camada. Então, ambos não podem perder elétrons. Então, eles vão ter que compartilhar elétrons. E os dois estão incompletos. Sendo assim, o que você observa nesse esquema? Você observa 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 elétrons dele. No entanto, o outro tinha quantos na última camada? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse é presente, ó. É desse, azulzinho, né? Então, ó, 7. Assim como esse, também 7 elétrons. Quando eu faço isso, os 7 elétrons dele, aqui, ó, tá coincidindo a ligação, aqui tá coincidindo a ligação, você percebe que não é igual ao anterior, que você via uma seta onde um elétron saía de uma ponta para outra com alguém perdendo e outro ganhando. Aqui não, você faz isso. Os dois têm que ganhar. Então, quando você aproxima essa ligação, você faz com que esse elétron aqui faça parte também desse elemento, desse átomo, e esse elétron faça parte dele. Então, ele tinha 7, agora tem 8. Tinha 6, agora tem 7. Tinha 7, agora tem 8. Com o azulzinho. Tinha 7, agora tem 8. Por que 7? Porque ele já está compartilhando com esse. Então, é como se eu tivesse isso. O oxigênio tem 6 elétrons e o flúor tem 7. 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Família 7A, família 6A. Pois bem, para ficar com 8, né, ele vai precisar, ó, compartilhar, assim como ele. Então, é exatamente isso que acontece aqui. Então, tinha 7, ficou com 8. Tinha 7, ficou com 8. Tinha 6, está com 8. Uma ligação covalente normal. Quando é que eu tenho uma ligação covalente dativa? Vamos pegar um exemplo bem comum aqui. Eu vou pegar o xenônio da família 8A, logo 8 elétrons. Eu vou pegar o oxigênio, novamente. 6A, 6 elétrons, certo? Então, o que acontece? Esse aqui está completo. Esse aqui está precisando de 2. Lembre, quando eu falo emprestar, tem que ser um par de elétrons, não pode ser um elétron. Tá? Não posso fazer isso, compartilhar um elétron. Não existe isso. Então, como ele precisa de 2 e esse aqui está completo, ele pode emprestar esse par de elétrons. E isso é uma ligação covalente dativa. Mais exemplos. Entre metais, hidrogênio e gás nobre. Por quê? Porque os metais não entram. Todos os metais eles perdem elétrons. Então, os ametais, famílias 4A, 5A, 6A, 7A. O hidrogênio, que precisa compartilhar um elétron, né? Ou seja, se estabilizar com mais um e ficar com 2. E os gases nobres, que podem fazer ligações dativas. Então, olha só. Esse exemplo eu já citei para vocês aqui, né? Mas vamos lá. Como é que a gente faz? Xenônio, 8A. Então, ele está estabilizado. Significa dizer que ele tem 8 elétrons na última camada. Logo, 8A, 8 elétrons. 6A, ele precisa ganhar 2 elétrons. Tá? Então, se ele precisa ganhar 2 elétrons e o xenônio está completo, ele pode o quê? Emprestar. Então, ligação
covalente ativa. O nitrogênio da família 5A, ele precisa ganhar 3 elétrons. Por que ele tem que ganhar? Porque ele tem que completar 8. Então, 5 com 3 dá 8. 7A. Lembre, vocês têm que saber as posições na tabela periódica. Nem todas as vezes as questões vão disponibilizar. Então, ele precisa ganhar 1 elétron. Então, vamos lá. Eu vou dispor de uma forma que eu já conheço. E isso vocês vão aprender com a aula de arranjo e geometria molecular. Uma disposição espacial. Então, olha só. 5A, 5 elétrons. O flúor, vou dispor ele dessa forma, ó. 7. Precisa ganhar cada um e o nitrogênio precisa ganhar 3. Então, ele pode fazer 3 ligações ao mesmo tempo com esse flúor. Porque a partir do momento que faz essa ligação, esses elétrons vão ficar, ó, se movimentando aqui, não é isso? Interagindo. Então, tinha 7, ficou com 8. Tinha 5, agora tem 6. Então, ligação covalente normal. Então, ó, novamente. Por que ele não pode ligar de novo com o flúor? Porque ele já está completo. Então, vou ligar com outro que não está completo. E vou ligar com mais um que não está completo. Então, assim você tem 3 ligações covalentes normais. Mais exemplos. Carbono, família 4A, você ganhar 4 elétrons. O hidrogênio, família 1A, só que o hidrogênio ele é uma exceção. Ele precisa ganhar um elétron. Ele é o único elemento da família 1A que ganha um elétron. Todos os outros perdem. Ok? Qual é a fórmula iônica? A fórmula iônica é quando você representa as cargas. Então, ó, o carbono e o hidrogênio. Quantos carbono quer ganhar? 4. Quantos hidrogênio quer ganhar? 1. Isso é uma fórmula iônica, está apresentando as cargas. Fórmula eletrônica é aquilo que eu coloco para vocês. A gente vai dispor de novo, ó, os elétrons, 4A, 4 elétrons, e eu vou colocar os hidrogênios. Como é que eu sei que são 4? Bem simples. Você utiliza a fórmula iônica, ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 1, ó, regra de 3. 1 vezes 1 dá. Então, eu já sei que isso aqui é a fórmula molecular, que vai dispor a quantidade exata de elementos. Então, eu tenho 4 hidrogênios para trabalhar. Cada um com um elétron. E aí, ó, ligação covalente normal. Isso é um metano, ok? Então, isso aqui é a fórmula eletrônica, porque você está vendo os elétrons em todos os elementos. Como é a fórmula estrutural? Fórmula estrutural, eu vou dispor ele, ó, somente as ligações. Lembrando que do meio não sobra elétrons. Quando sobrar, eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é a fórmula estrutural. Quando sobra elétrons, como na questão anterior, você viu que sobrou um par de elétrons só. Sobre esse parzinho de elétrons. Então, ele vai ter que ficar visível. Toda vez que o elemento central sobrar elétrons, ele tem que ficar visível. Os outros não precisam ficar visíveis. Também estrutural. Fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis é o seguinte. 1, 2, 3, 4. Tá aí os elétrons. O que Lewis propôs? Ó, só que tem que ser na representação diferente. Uma proximidade entre os elementos e só isso. Então, no caso do nitrogênio, ficaria como? Aí o flúor, vamos supor, tem que ter todos os elétrons visíveis. Ok? Ó. Fórmula de Lewis, tá? Fórmula molecular é quando você faz isso. Então, no primeiro exemplo, ó, CH4, H2O, NH3, isso são fórmulas moleculares. Existem as fórmulas condensadas, quando os elementos dá para a gente dividir, por exemplo.
C6H12O6. Então, dá para dividir todo mundo aqui por 6, né, não? Então, vai ficar CH2O. Isso seria uma fórmula mínima. Ok? E ainda tem as percentuais, que a gente vai ver lá na frente. A de Stuart é a representação só com bolinhas. Cada um representa uma cor. Então, vamos supor, no caso de carbono, ela é uma bolinha, tá? Cada um, ela representa uma cor. Então, o carbono é preta. E o hidrogênio seria dessa forma. Aí teria uma bem aqui. Tá? Vou fazer o da água, por exemplo. Seria vermelha. E aí, ó, do lado as bolinhas. Então, cada um teria uma cor. Cada um é representado por uma cor em específico. Isso são de Stuart. Bola e vareta, ó. Vou utilizar o mesmo exemplo do CH4. Só que agora eu vou usar as varetas para formar a molécula. São representações, ok? E agora a gente tem as ligações metálicas. Nas ligações metálicas, o próprio nome já diz, metais. Então, os metais, eles conduzem a eletricidade. Existe uma teoria chamada teoria da nuvem eletrônica, ou mais de elétrons, onde esses elétrons, ocorre a defagação, a passagem dessa corrente por meio da aproximação desses elétrons. Então, propriedades. Quais são as propriedades dos metais? Apresentam brilhos característicos. Então, você sabe diferenciar um ouro da prata, do cobre. Eles possuem brilhos característicos. Ductibilidade, a formação de fios. Tá? A grande maioria dos metais, eles formam fios. Maleabilidade, a formação de lâminas. Condutividade, condução de eletricidade, né? Diferença de densidade. Então, as ligas metálicas, que a gente vai falar na frente, apresentam diferenças de densidades. Então, você vê um fio, quando o tempo está muito quente, o fio ele fica meio curvado. Quando o tempo está frio, ele fica bem esticado, né? À toa que na época do frio, das chuvas, é danado para fios se partirem, devido a que essas diferenças de densidade que compõem essas ligas. Aumentando assim, tá? A liga ou diminuindo. Ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Os metais apresentam ponto de fusão e ebulição elevados, tá? A grande maioria. E imatação é porque a grande maioria são atraídos por ímãs. E um caso especial são as ligas que compõem tá, o nosso cotidiano. Então, o aço comum é formado por ferro e carbono. E inoxidável é formado por ferro, carbono, cromo e níquel. É por isso que são mais caros. Quanto maior a quantidade de carbono, que é muito insignificante a quantidade, mais leve se torna o material. O bronze e a solda são muito parecidos devido à presença do estânio. Então, cuidado. O bronze apresenta cobre e estânio. A solda apresenta estânio e chumbo. Ok? O latão, ele possui cobre e zinco. É por isso que ele é brilhoso. Ouro, cobre, prata e ouro. O ouro, sendo que muitas joalherias, né, não utilizam ouro, na sua grande maioria. Então, eles utilizam só o cobre e a prata. E, na grande maioria, somente o cobre. Então, quanto mais ouro, menos brilho tem. Quanto mais brilho, mais cobre tem. Amálgama é aquele material de obturação, que hoje em dia está sendo substituído por resinas, mais resistentes ou não, né? A amálgama, ele contém prata, mercúrio e ouro. Sendo que na maioria dos casos o ouro não está presente, só é prata e mercúrio. O que é dopagem? Dopagem é a formação de pequenos resistores, tá? Placas fotovoltaicas, dentre outros componentes, até mesmo de nanobot, que são pequenos computadores ou micro robôs computadorizados, tá, formado
pela, vamos dizer assim, a poluição de uma liga por meio de outros elementos químicos que vão fazer essa dopagem, que hoje em dia está sendo muito comum. Diferença entre as ligações. Então, olha só. As ligações iônicas e covalentes apresentam diferenças. As ligações iônicas, na sua grande maioria, as substâncias formadas são sólidas. Tá? Exemplo, é só pegar o sal de cozinha, é algo sólido. Já as covalentes, elas podem ser sólidas, líquidas e gasosas. Ok? Um exemplo de sólido, o açúcar. De líquida, um lipídio, uma gordura. E gasoso, tá? Você vai ter o quê? Uma substância gasosa. Por exemplo, um aromatizante, tá? Que tem uma determinada essência. Então, são substâncias covalentes. As substâncias que apresentam ligações iônicas, elas são duras, porém são quebradiças. Aqui vai variar muito, né? Sólido, líquido e gasoso, então ocorre essa variação. O outro detalhe, a iônica, elas são sempre polar, diferentemente da covalente, que ela pode ser polar ou apolar. Quando é que é polar, quando é que é apolar? Apolar é quando essa diferença de eletronegatividade é igual a zero. E quando é que é polar? Quando for diferente de zero. Então, se eu tenho cargas positivas e negativas, é lógico que sempre vai ser o quê? Polares. Isso faz muita diferença, tá? Devido à solubilidade. As substâncias iônicas, elas são solúveis em água. Por quê? Porque a água é polar. Como assim? A água, H2O. Então, só pela formação de dois elementos totalmente diferentes e por eles serem os dois que apresentam características de precisar ganhar elétrons, é uma ligação covalente polar. Então, ela consegue dissolver as ligações iônicas, a água, porque é polar. Então, existem vários fatores relacionados a isso. Quando eu falo de solubilidade, polar só dissolve polar. Ele não consegue dissolver a polar. Exemplo, gasolina. Se eu pegar água e gasolina, a gasolina é apolar. A água é polar. Então, ela vai formar duas fases. Então, são várias diferenças que existem entre ligações químicas. Alotropia. Está citando no livro de vocês. Então, lembre que a alotropia é quando uma substância simples origina outras substâncias simples. E que a diferença está entre o arranjo, tá? O arranjo entre os átomos. Vamos entender isso. Olha só. Eu vou pegar o oxigênio. O elemento oxigênio dá origem ao O2 e o O3. Ele é estável, esse é instável. Eu respiro, nós não respiramos, ok? Esse aqui é formado por 2 átomos. Esse é formado por 3 átomos que está ocorrendo, tá? Uma interação de ligações entre eles. E aí você percebe, linear e aqui parece um triângulo. Então, o arranjo é diferente. Vamos pegar quem agora? O fósforo. Existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. Então, pode ser que esse esteja desta forma, disposto os átomos, o outro esteja assim, tá? Carbono, existe o carbono diamante, carbono grafite, carbono fullereno, que é um tipo de carbono feito em laboratório, e o carbono grafeno. Todos eles apresentam estruturalmente seu arranjo, tá, diferenciado. Eu não estou entendendo agora, Patrícia. Eu estou vendo que os elementos são formados por eles mesmos, sim, só que a quantidade e a disposição deles é o que varia. Tá? A gente tem mais um, que é o enxofre. Existe um enxofre rômbico e um enxofre monoclínico. Ambos apresentam a mesma quantidade, só que, tá, as características, algumas propriedades entre eles são diferenciadas e utilizados de forma diferenciada na siderúrgica. Ok? Essa parte de diferença de ligações, convenhamos que é um pouquinho mais diferente do contexto, porque essas relações de ligações químicas é o que estabelece a nossa estabilidade e instabilidade no meio, tá, de várias substâncias,
que a gente convive e que está no nosso próprio organismo. Ok? Então, até a próxima. Espero que tenham gostado. Beijo!